Olá, estudante do 9º ano! Vamos para mais uma aula de ciências. Hoje, separação de mistura, parte 2. Por que parte 2? Porque nós já tivemos uma aula onde nós separamos componentes de mistura homogênea. Hoje, nós separaremos componentes de mistura heterogênea. Então, parte 2. E para isto, vale relembrar alguns detalhes importantes. Primeiro deles, tá tranquilo aí, de olho na tela, atento, confortável, pronto para registrar algumas anotações aí? Muito bem. Outros pontos para nós relembrarmos. Nós já sabemos que na natureza a matéria se apresenta quase sempre na forma de mistura. É mais raro encontrarmos as substâncias puras. Outro ponto que vale relembrar: a separação dos componentes das misturas normalmente é realizada por processos mecânicos, né? Eu utilizo sem ter que mudar de estado físico, mas por vezes também utilizam-se processos físicos, mudando o estado físico da matéria. Porque separar componentes de uma mistura não altera a constituição química da mistura, não é isso? As propriedades das substâncias, elas não são alteradas. Ótimo! E, por último, no cotidiano, no dia a dia, aí na sua casa, nos lugares onde a gente vai, é comum a utilização de alguns recursos para separar misturas. E alguns desses recursos nós veremos hoje aqui. Por isso que nós temos aqui na mesa alguns materiais. E nós vamos perceber que são materiais comuns no nosso dia a dia, aí na nossa casa. Mas este primeiro método não é comum na nossa casa, não. Olha, nós temos aqui dois métodos para separar componentes de mistura heterogênea. Um deles é a centrifugação. A centrifugação, ela consiste em movimentar bem, a uma velocidade significativa, a mistura, de modo que os seus componentes se separam por diferença de densidade, né? A concentração ali. Aqui, neste exemplo, tem uma centrífuga utilizada em laboratório de análises clínicas para separar, nesse caso aqui, os componentes do sangue. Então, quando a gente precisa examinar o nosso sangue, é retirado o sangue, ele é levado, coloca-se no tubo de ensaio, você já percebeu que isso é feito, e aí estes tubos, eles são acomodados de forma segura na centrífuga, e aí essa centrífuga, esse interior aqui vai girar, de modo que proporcione a separação dos componentes ali do sangue, né? O plasma sanguíneo dos elementos figurados, e a partir daí o exame segue dependendo da necessidade, do que se precisa examinar. Então, um método de separação. Mas o sangue é mistura heterogênea? É sim. Lembram? A gente falou que é uma mistura heterogênea do tipo coloide, tá? Muito bem. O outro processo para separar componentes de mistura heterogênea é a decantação. Você tem a mistura, você percebe que tem diferentes componentes, como é que vai separar? Deixa a mistura em repouso. A mistura em repouso, aqui tem como exemplo uma água com terra, uma água barrenta. A mistura em repouso, o que vai acontecer? O sólido deposita-se no fundo. Então, a terra ficou depositada no fundo do recipiente e a água na parte superior.
o que fazer? Sem remexer muito, sem manusear aquele recipiente de modo a desfazer aquele repouso, pega-se, utilizou-se aqui uma vareta para poder derramar de forma lenta, suave, a água, tá? O líquido decantado será recolhido nesse recipiente e o barro, a terra, ela fica no recipiente original, onde estava a mistura. Então, 2 métodos. Agora, nós temos outros 2 métodos também para separar componentes de misturas heterogêneas. Esta aula toda é para separar componentes de misturas heterogêneas. A levigação e a ventilação, elas têm um funcionamento semelhante. Elas utilizam materiais diferentes. Na levigação, utiliza-se uma corrente de água para separar os componentes. E na ventilação, utiliza-se uma corrente de ar para separar os componentes. Esta imagem, ela traz a imagem de parte de um garimpo, onde o garimpeiro ele precisa separar o pouco do ouro que ele conseguiu da terra, das rochas, do material onde o ouro estava. Então, o que ele faz? Ele utiliza a corrente de água, porque a terra ela é menos densa, né? O material que está junto do ouro é menos denso do que o ouro, então a corrente de água leva essas impurezas e ele tem recolhido o material que era de interesse dele, o ouro. Então esse processo é chamado de levigação. Este outro processo, de repente você já até utilizou, né? Ou já viu alguém utilizando, separar o arroz da palha, separar o amendoim da casca do amendoim, tá? E outros vários grãos, é muito comum aqui, ó, a pessoa utilizando uma peneira, né? E jogando a mistura para cima, e aí a corrente de ar vai retirar as partículas, o material menos denso e volta para a peneira o material mais denso, que é o de interesse da pessoa que está utilizando este processo de separação, denominado ventilação, tá? Seguindo, métodos para separar componentes de mistura heterogênea. Cadê? Olha, agora nós vamos utilizar esses materiais. Gente, separação magnética. A separação magnética, ela é utilizada, por exemplo, em locais de ferro velho, de material reciclável. E aí, para separar as partes metálicas da parte plástica, da parte de papel, utiliza-se um ímã. Por isso o nome separação magnética, tá? Aqui eu tenho uma mistura de areia com alfinete de cabeça. Esse alfinete que a costureira utiliza. Então, para não ficar aqui procurando e até correndo o risco de furar o dedo, para ser um processo mais rápido, o que é que se faz? Isso aqui é só um suporte do ímã, tá? A parte que interessa está aqui. Então, o que é que faz? Passa. Olha o que é que o ímã está fazendo. Ele está... Até eu estou pulando aqui, gente, com o ímã. Olha o que está acontecendo. Os alfinetes
eles foram atraídos aqui pelo ímã e a areia está ficando sem os alfinetes, porque o meu interesse são os alfinetes. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem ainda. Então, este é um processo denominado separação magnética. Tá? Eu tirei os alfinetes aqui da areia. Muito bem. Um outro processo de separação é a catação. A gente comentou em um momento anterior que são feitos, às vezes, aí na nossa casa. E, realmente, aqui eu tenho uma mistura de milho e feijão. Milho e feijão. Como é que eu vou fazer para separar? Não tem jeito. Eu tenho que catar, né? Separo milho para um lado, feijão para o outro. Então, isso é muito comum aí. Vamos catar o feijão. Ah, isso aqui misturou, para eu poder separar, não tem jeito, tenho que catar. Então, é um processo comum na nossa casa. É denominado catação, é catar mesmo. Se o material for muito pequeno e a nossa mão não for compatível, pode utilizar pinça também para poder separar os componentes, para fazer esse processo denominado catação. Então, a separação magnética, catação. Outra parte muito comum na nossa casa é denominado, vamos ver aqui, peneiração. O pedreiro faz muito isto, né? Vamos preparar uma massa, então a areia ela tem que estar peneirada. Eu preciso de uma areia mais fina. Utiliza-se a peneiração. Lá na nossa casa, o trigo, tem aqui umas partes que não estão legais, vou peneirar. Eu trouxe aqui uma peneirinha, né, de cozinha doméstica. E aqui eu tenho uma farinha de milho e ela tem muito beiju, mas eu não quero esse beiju. Fácil. Aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou separar os componentes, né? Olha, dá para você perceber que aí embaixo está saindo uma parte fina e a parte grossa, o beiju, ficou aqui. É um processo simples, denominado peneiração, tá? Vamos fazer logo este que apareceu aqui, né? Ele está pedindo para ser feito. A flotação. Na flotação, nós vamos utilizar, tenho aqui areia e pó de madeira, pó de serra. E aí eu preciso separar esses componentes. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar água, a areia e o pó de serra, eles têm densidades diferentes. Então, eu vou colocar água nesta mistura de areia e pó de serra. E o que vai acontecer? Olha o que está acontecendo aqui. Você consegue perceber? O pó de serra, ele veio aqui para a superfície. E a areia, ela ficou aqui no fundo do recipiente. Então, eu consegui separar. Se eu pegar, tem mais pó de serra aqui embaixo ainda. Então, se eu mexer aqui, ó, mais pó de serra vai subir. Então, este processo, ele é denominado flotação. Passar para cá para ficar mais fácil para você. Flotação. Então, separação magnética, catação, peneiração e flotação. Tem um espaço aqui. Vamos ver se tem mais algum. Filtração. Tranquilo. Filtração. Todos os dias você faz café aí na sua casa? E esta mistura, a água, o pó de café, você passa essa mistura por onde? Por um filtro, que por vezes a gente dá o nome de coador.
não é? E aí esse coador, ele pode ser de papel, eu trouxe aqui um de papel, pode ser de tecido, e você passa esta mistura pelo filtro, o resíduo fica retido no filtro e o líquido, aquele que te interessa, vai para a parte de baixo, porque ele atravessa os poros do filtro, tá certo? Então eu trouxe aqui 2 materiais. Esses são comuns para uso em laboratório, mas eu poderia ter utilizado aqui um coador de pano, qualquer outro recipiente. Então, como é que eu faço? Muito suave. Eu já tenho aqui a água, esse aqui também é muito comum. E aqui é o pó de café. Então, eu quero o pó de café. Peguei. Agora eu preciso separar isso aqui. Como é que eu vou separar estas substâncias que estão juntas aqui? Água e o pó de café. Tranquilo. Eu vou passar a mistura pelo filtro. E aí o que está acontecendo? O líquido está passando, né, pelo filtro de papel e o resíduo está retido no filtro. Então, isto aqui que é o filtro. Não é simples, pessoal? Então, estes métodos para separar componentes de misturas heterogêneas, eles são bem comuns aí na nossa casa, tá? E existem essas mesmas aplicações em laboratórios para poder separar componentes de misturas de interesse para situações do laboratório, tá? Então, hoje nós aprendemos, nós lembramos alguns métodos para separar componentes de mistura heterogênea, onde eu consigo perceber a superfície de separação. Gostou? Muito bem. Então, continue. Te espero na próxima aula. Então, continue atento à programação para não perder a oportunidade de aprender. E hoje, nós ficamos por aqui. Agradeço a sua companhia, a sua presença e não esqueça, para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Viu aí? Muito bem. Acesse também as nossas redes sociais. Se inscreva em nosso canal do YouTube, SMED-GV. Você só tem a ganhar. Continue se cuidando, continue estudando. Até mais. Tchau!